Capítulo 71 Separações. Yong-Hu olhou para ele com expectativa, pois tinha certeza de que Shun-Lon teria ouvido falar do nome de sua irmã mais velha, mas quando olhou para seu rosto, Yong-Hu se sentiu como um balão vazio que acabara de perder todo o ar. Irmão Shun, você não me diga que você não sabe quem é minha irmã mais velha. Shun-Lon olhou para ele e respondeu com naturalidade enquanto balançava a cabeça. Nunca ouvi falar dela antes. Yong-Hu sentiu como se uma flecha tivesse perfurado seu coração quando disse. Então irmão Shun, deixe-me explicar. Minha irmã mais velha, Jiao Mingxia, é uma cultivadora muito forte do elemento gelo, e provavelmente é a mais forte de todos os outros neste exame da seita. Não estou desprezando você, irmão Shun, mas você provavelmente não é páreo para minha irmã mais velha. Além da minha irmã mais velha, há mais duas pessoas com quem você deve ter cuidado, irmão. Um deles é filho do mestre da seita endurecida pelo ferro, as pessoas o chamam de pequeno gigante, da Chong. Você provavelmente o viu quando o mestre da seita da Shao estava discutindo com o grande ancião da seita espada voadora, quando estávamos na entrada da região da montanha demoníaca. Há rumores de que Da Chong é um cultivador de refinamento corporal, bem como a pessoa com maior força física neste exame da seita. O último dos três é o neto do grande ancião da seita espada voadora, Huiming. Além de ele ser um cultivador de espadas como a maioria dos discípulos da seita espada voadora, não tenho nenhuma outra informação sobre ele. Quando Yong-Hu terminou de falar, a voz do pequeno Black foi ouvida dentro da cabeça de Shun-Lon. Mestre, os cultivadores de espadas são geralmente extremamente proficientes em técnicas de ataque, bem como em matar rapidamente seus oponentes. Eu acho que a razão pela qual as pessoas não sabem muito sobre esse Huiming é para que ele possa manter seus trunfos escondidos. Shun-Lon acenou com a cabeça, pois agora estava interessado em conhecer essas três pessoas. Uma delas era a mulher que Yong-Hu chamou de a mais forte neste exame da seita. Embora Shun-Lon não tenha levado suas palavras a sério, ainda deve haver algo especial nesta mulher para Yong-Hu dizer algo assim. O outro era um forte cultivador de refinamento corporal, assim como Shun-Lon, enquanto o último era o mais forte cultivador de espadas da seita espada voadora, que estava participando deste exame. Yong-Hu então continuou. Além do irmão Shun, sua seita de nuvens flutuantes também deve ter alguns cultivadores de grau terrestre de nível 3 de pico, mas nenhum deles é páreo para aqueles três que acabei de mencionar. Irmão Shun, mesmo sabendo que você é forte, você não pode encarar esses três levianamente. Shun-Lon caminhou em direção a Yong-Hu e deu um tapinha no ombro dele enquanto dizia. Obrigado, Ifen. Indo mais fundo em direção à região interior, os dois não encontraram mais surpresas no caminho. Além das feras mágicas que estavam no rank 2 inicial e precisavam de algum esforço de Shun-Lon para serem mortas, o resto da jornada foi fácil. No quinto dia, Shun-Lon e Yong-Hu chegaram em frente a uma enorme área de planície. Eram quase 20 pessoas, formando 3 grupos diferentes, todos discípulos das 4 seitas. Quando os dois entraram, todos viraram a cabeça para observar os recém-chegados. As pessoas que já haviam conseguido chegar aqui estavam todas no nível terra, com algumas delas já tendo atingido o pico do rank 3. Yong-Hu olhou para Shun-Lon enquanto dizia, Irmão Shun, estamos agora no interior região. Esta é a área segura onde a maioria dos discípulos do nível terrestre se reunirá. Como chegamos muito cedo, está relativamente vazio, por isso não vemos muita gente aqui. Mas nos próximos 5 a 10 dias, este lugar certamente ficará lotado, pois ninguém vai querer perder a oportunidade de absorver o QI da montanha central. Os olhos de Shun-Lon estavam focados à frente, mais profundamente dentro da região da montanha demoníaca, como ele podia distinguir vagamente a sombra de alguns enormes picos de montanhas, quando a voz do pequeno Black foi ouvida em sua cabeça. Mestre,
Tenho certeza de que existe um tesouro extraordinário nesta região da montanha demoníaca. Apóstrofo apóstrofo. Shunlong acenou com a cabeça enquanto respondia telepaticamente ao pequeno Black. Eu também adivinhei. O QI ao nosso redor mais que dobrou em densidade e pureza, em comparação com quando estávamos na periferia, há alguns dias. Presumo que quanto mais fundo formos, mais puro será o QI que absorvemos, até chegarmos à montanha central. Você está certo, mestre. Mas esta não será uma jornada fácil para nós. Mestre, você provavelmente deveria deixar aquele tal de Yong-Hu aqui. Ele só se tornará um fardo para nós mais tarde e há uma grande chance de que ele morra à medida que nos aprofundamos. Apóstrofo apóstrofo. Ao mesmo tempo, a voz de Yong-Hu foi ouvida quando ele olhou para Shunlong e perguntou: Irmão Shun, que tal ficarmos aqui neste lugar, enquanto esperamos a erupção de QI começar? Apóstrofo apóstrofo. Shunlong, no entanto, balançou a cabeça enquanto respondia: Irmão, é melhor se nos separarmos aqui por enquanto. Vou entrar mais fundo na região interna. Apóstrofo apóstrofo. Os olhos de Yong-Hu se arregalaram quando ele perguntou com a voz trêmula: Irmão SH1, você está falando sério? É muito perigoso vagar pela região interna. Shunlong olhou para Yong-Hu enquanto balançava a cabeça e dizia: Tenho minhas razões para ir mais fundo na região interna. Embora seja perigoso, isso é algo que eu tenho que fazer. Yong-Hu cerrou os dentes enquanto dizia: Eu seguirei você então, irmão. Fim do capítulo. Capítulo 72. Morcego flamejante com presas vermelhas. Yong-Hu cerrou os dentes ao dizer: Eu seguirei você, então, irmão. Apóstrofo apóstrofo. Shunlong balançou a cabeça depois de ouvir as palavras de Yong-Hu e disse: É melhor se eu for sozinho. Devemos nos separar por enquanto e nos encontrar novamente após o término da erupção de QI da montanha central. Yong-Hu suspirou em seu coração ao entender que seria um fardo com sua força se seguisse Shunlong na região interna. Ele quase não ajudou enquanto eles viajavam pela região externa. Ele então respirou fundo e disse a Shunlong: Irmão Shun, você tem que ter cuidado. A região interna é extremamente perigosa e há muitas feras de rank 3 aqui. Apóstrofo apóstrofo. Shunlong acenou com a cabeça enquanto respondia: Eu sei, vamos nos encontrar novamente após a erupção da montanha central. Depois de se separar, Shunlong se aprofundou na região interna. Todos sentados na área segura viraram a cabeça para olhar para ele quando ele estava saindo e começaram a discutir entre si. Quem é esse cara? Ele se atreve a entrar na região interna sozinho. Parece que ele veio junto com o irmão mais velho Yong. E daí, ele não é apenas um discípulo normal da seita das nuvens flutuantes. Apóstrofo. Isso mesmo, a seita das nuvens flutuantes não tem ninguém no mesmo nível que nossa irmã mais velha de qualquer maneira. Mesmo nossa irmã mais velha não se atreveu a andar sozinha dentro da região interna. Exatamente. Esse cara acha que está no mesmo nível dos 3 gênios. Ele certamente morrerá por se superestimar. Apóstrofo apóstrofo. Discussões estavam ocorrendo entre os 3 grupos que estavam estacionados na área segura, mas Shunlong os ignorou completamente enquanto caminhava para frente. Se outras pessoas se aprofundassem na região interna, certamente seriam suicidas, não importa quão grande fosse o grupo, se fossem apenas cultivadores de nível 3 de grau terrestre. No entanto, Shunlong era diferente. Ele tinha um trunfo em que confiar que poderia cuidar das feras mágicas da região interna. Depois de viajar um pouco mais do que o tempo necessário para beber uma xícara de chá, aproximadamente 10 a 15 minutos, Shunlong já havia deixado a área segura bem atrás dele quando a voz do pequeno Black soou em sua cabeça. Mestre, posso sentir 2 feras mágicas de nível 3. Um deles fica a 17 milhas em direção ao oeste, enquanto o outro está a 23 milhas ao nosso sul. Vamos primeiro em direção ao oeste, pois é mais próximo. Você sente algum humano perto de nós? Apóstrofo apóstrofo. Não, mestre, só existem feras mágicas aqui.
Se houver algum humano, então eles devem estar a mais de 30 milhas de distância de nós para que eu não seja capaz de senti-los. Bom, então vamos, Shenlong disse enquanto invocava o pequeno Black da Pedra do Tempo. Embora Shenlong não o tivesse convocado quando ele estava nos arredores, isso acontecia porque havia muitos discípulos lá, enquanto quase não havia ameaças à vida de Shenlong, além de feras como o peixe de duas cabeças, ou o peixe de duas cabeças. Águia com asas de ferro. Mas a região interna era diferente. As feras mágicas aqui eram todas muito mais fortes do que Shenlong poderia lidar sozinho, enquanto os grupos humanos eram praticamente inexistentes, e com a alma poderosa do pequeno Black, sentindo o ambiente ao seu redor, Shenlong não tinha muitas coisas com que se preocupar. Um dragão negro de 3 metros de altura apareceu na frente dele. Little Black esticou a cabeça enquanto Shenlong subia em seu pescoço e, sentado de costas, disse: "Vamos." Little Black abriu suas majestosas asas negras enquanto voava do chão em direção ao oeste. Uma enorme rajada de ar atingiu o chão quando o dragão negro bateu suas asas voando no céu, fazendo com que todas as feras mágicas que sentissem sua aura se prostrassem imediatamente. Afinal, os dragões eram reis entre as feras mágicas. Shenlong estava apreciando a vista, bem como a sensação de voar, enquanto estava sentado nas costas do pequeno Black, e em muito pouco tempo eles chegaram do lado de fora de uma pequena caverna. A caverna tinha cerca de 2 metros de altura, mas era larga o suficiente para 3 pessoas caminharem lado a lado. Guincho. Assim que os pequenos Black e Shenlong chegaram fora da caverna, um som estridente foi ouvido, enquanto um enxame de morcegos negros voava em direção a eles. Roar! Little Black abriu a boca enquanto rugia em direção ao enxame de morcegos negros que os atacava da caverna. Quando o som desse rugido atingiu os morcegos, todos eles caíram no chão com sangue escorrendo dos ouvidos. Mais de 20 morcegos de nível 2 morreram diretamente devido a um único rugido. Uma sombra negra voou da caverna enquanto tentava escapar diretamente pelo ar. Na verdade, é um morcego flamejante de presas vermelhas, de nível intermediário 3. Little Black rapidamente, não o deixe escapar. Não se preocupe, mestre, como ele poderia escapar de nós? Little Black bateu as asas e a distância do morcego foi imediatamente reduzida à metade. O morcego flamejante de presas vermelhas era uma fera mágica nos estágios intermediários do Rank 3, mas assim que sentiu a aura do pequeno Black fora de sua caverna, ficou instantaneamente aterrorizado enquanto fugia sem pensar 2 vezes. A aura de um dragão, um rei das feras mágicas, era uma das coisas mais aterrorizantes para todo ser vivo. Esqueça uma fera mágica de nível 3 de estágio intermediário como o morcego de chamas de presas vermelhas, o pequeno Black provavelmente poderia lutar até mesmo contra uma fera mágica de nível 4 de estágio intermediário agora, e ele só ficaria mais forte no futuro à medida que recuperasse suas forças. Em quase nenhum momento, Shenlong e o pequeno Black chegaram acima da cabeça do morcego flamejante, enquanto o pequeno Black usava suas garras para agarrar as asas do morcego. O morcego gritou alto quando o pequeno Black arrancou brutalmente as asas do corpo, fazendo-o cair no chão. Uma pequena poça de sangue se formou sob o corpo do morcego enquanto ele ainda lutava para se mover e escapar do monstro que o perseguia. As garras de Little Black pousaram no pescoço do morcego que agora estava no chão, enquanto ele arrancava brutalmente sua cabeça. Finalmente, o morcego parou de respirar quando um núcleo escuro rolou de sua cabeça agora rasgada para o chão. Shenlong mexeu no núcleo da besta em sua mão por um tempo antes de colocá-lo dentro do espaço da Pedra do Tempo, junto com o corpo do morcego. Embora o corpo do morcego de chamas com presas vermelhas não fosse comestível, partes dele ainda poderiam ser usadas como ingredientes para a alquimia, enquanto suas presas poderiam ser usadas por mestres de formação para criar armas de prata. Além do morcego de chamas com presas vermelhas, ainda havia aquele enxame de morcegos de nível 2 que poderiam ser vendidos por um bom preço no pavilhão do tesouro.
Embora as feras mágicas de nível 2 raramente tivessem um núcleo de besta em seus corpos, o resto das partes de seus corpos normalmente conseguiriam um bom preço. Depois que Shunlong colocou tudo dentro da Pedra do Tempo, ele caminhou em direção à caverna onde os morcegos viviam. Little Black olhou para seu mestre, mas seu próprio corpo era grande demais para entrar na pequena caverna, então ele não pôde evitar perguntando: Mestre, você acha que haverá algo de bom dentro desta caverna? Apóstrofo. Embora a chance seja mínima, a verdade é que quando o morcego de chamas com presas vermelhas habita uma caverna, o poderoso Inkei que ele exudações de seu corpo às vezes serão absorvidas pelo ambiente para produzir materiais de alquimia raros. Um desses materiais é a Flor do Inferno, de nível 3. Shunlong lembrou que Yonghu precisava desta flor para seu avô. No entanto, depois de vasculhar a caverna, Shunlong ficou confuso e um pouco desapontado por não ter encontrado nada útil. Aparentemente, o Qi do morcego de chamas com presas vermelhas não produziu nada dentro da caverna. Depois que Shunlong não conseguiu encontrar nada dentro, ele saiu da caverna enquanto subia nas costas do pequeno Black antes de ponderar por um tempo. Eu não entendo. Eu podia sentir algum Inkei dentro da caverna, mas era muito fraco tanto em qualidade quanto em quantidade. A menos que os morcegos tivessem começado a viver nesta caverna hoje, o Inkei aqui não deveria ser tão fraco. No entanto, com base no seu número, é impossível que eles tenham migrado para cá hoje. Pretinho, você consegue sentir alguma coisa? Shunlong ficou realmente perplexo desta vez e seus sentidos não eram fortes o suficiente para entender o que estava acontecendo, então sua única opção era perguntar ao pequeno Black. O dragão negro fechou os olhos enquanto sentia o ambiente por um longo tempo. Depois disso, ele abruptamente abriu os olhos com um brilho insondável dentro deles enquanto olhava para Shunlong e mais uma vez disse telepaticamente: Mestre, você estava certo. Deveria haver Inkei suficiente no ar para criar algumas ervas medicinais preciosas, mas... Depois disso, o pequeno Black virou a cabeça para olhar para fora da caverna enquanto continuava. Tudo foi sugado. Os olhos de Shunlong se arregalaram quando ele olhou para o pequeno Black incrédulo antes de perguntar: Você consegue sentir quem está sugando o Inkei então? Mestre, não é apenas o Inkei aqui. Além do Qi puro no ar, todos os outros tipos de Qi nas cerca de 30 milhas estão sendo sugados mais profundamente em direção à região central. Fim do capítulo. Capítulo 73 Caçando feras mágicas de nível 3. Um arrepio percorreu a espinha de Shunlong ao ouvir as palavras do pequeno Black. Que tipo de existência deveria ser para poder absorver todo tipo de energia, e a tantos quilômetros de distância? Algo está errado. Não importa que tipo de besta mágica seja, desde que não tenha atingido um nível extremamente alto, não deveria ser capaz de absorver qualquer outro tipo de energia como o Inkei do morcego de chamas com presas vermelhas, enquanto sendo tão longe. Shunlong supôs depois de pensar sobre isso completamente. Mestre está certo. Mesmo se eu quisesse absorver o Inkei aqui, não seria capaz de fazer isso a mais de 1,6 km de distância e sou um dragão negro. Eu me recuso a acreditar que exista uma fera mágica de nível 5 dentro desta região da montanha demoníaca que faria isso. Shunlong acenou com a cabeça para as palavras de Little Black enquanto dizia: Descobriremos tudo quando entrarmos na região central então, não há necessidade de se preocupar com isso ainda. É hora de ir para o sul. O dragão negro esticou suas majestosas asas negras depois de ouvir as palavras de Shunlong, e voou para o sul, onde ele havia sentido outra fera mágica de nível 3 antes. Sua velocidade de voo foi extremamente rápida, trazendo uma sensação de horror às feras mágicas que viram um dragão negro voando no céu enquanto se encolhiam apressadamente dentro de seus ninhos e cavernas. Little Black e Shunlong chegaram rapidamente na frente de uma pequena floresta.
A velocidade de Little Black não diminuiu em nada enquanto ele se dirigia para uma das árvores mais altas ao longe. A árvore era verde e tinha mais de 8 metros de altura, mas seus galhos tinham uma cor amarela brilhante nas extremidades que lembravam pétalas de flores. Os olhos de Shunlong brilharam enquanto o pequeno Black abriu a boca e cuspiu uma bola negra de fogo em direção à árvore. A árvore imediatamente se transformou em cinzas negras quando um pequeno núcleo de fera verde pôde ser encontrado dentro delas. Little Black bufou desdenhosamente depois de reduzir a árvore a cinzas e disse: "Apenas uma árvore comedora de gente, de nível 3 e pensou que escaparia dos meus sentidos." Shunlong agarrou o núcleo da besta da árvore comedora de gente, e depois de armazená-lo dentro da pedra do tempo, ele perguntou ao pequeno Black se ele conseguia sentir alguma outra fera mágica de nível 3 ao seu redor. O par de jovens montando seu dragão voou sem parar enquanto caçavam incansavelmente todas as feras mágicas de nível 3 que encontravam nas proximidades. Depois de quase um dia de caça, o espaço espacial de Shunlong foi preenchido com todos os tipos de feras de nível 3. A maioria dessas feras mágicas poderia facilmente matar especialistas do nível celestial tão facilmente quanto matar galinhas e ainda assim, o espaço espacial de Shunlong tinha quase uma dúzia deles agora. Little Black olhou para seu mestre sorridente que agora estava coletando o corpo de uma fera mágica de nível 3 que eles tinham acabado de matar, e ele também sorriu enquanto olhava à distância à frente deles, em direção à região central antes de enviar uma mensagem para Shunlong. "Mestre, agora estamos muito perto da região central. Se houver uma chance, devemos também caçar uma fera mágica de nível 4. Quando o pequeno Black terminou de falar, ele viu que os olhos de Shunlong ficaram sérios quando ele disse resolutamente: "Não." Little Black olhou para Shunlong intrigado, como ele disse: "Mestre, o corpo de uma fera mágica de nível 4 não será de grande ajuda. Embora possa ser um pouco difícil matar ainda tenho mais de 80% de certeza de ser capaz de matar qualquer fera de nível 4 com minha força atual. Não temos nada com que nos preocupar e mesmo que a suposta besta mágica de rank 4 da montanha central venha, ainda poderemos fugir. Mesmo que seja algum tipo de fera voadora aérea, certamente será incapaz de se igualar a mim em termos de velocidade." As palavras de Little Black foram ditas com absoluta confiança. Shunlong, no entanto, balançou a cabeça ao responder: "Embora o corpo de uma fera de nível 4 fosse de uma ajuda tremenda para mim, há algo ainda mais importante nesta região da montanha demoníaca para nós. Além disso, se você lutar com uma fera mágica de nível 4, mesmo que você a mate rapidamente, certamente atrairá a atenção de feras mágicas ainda mais fortes. Afinal, a região central não é a região interna e presumo que haja mais do que apenas algumas bestas mágicas de nível 4 dentro. Antes de descobrirmos sobre o tesouro da montanha central, não podemos atrair a atenção das fortes feras mágicas da região central." Little Black não falou mais quando Shunlong caminhou na frente dele e deu um tapinha em sua cabeça, como continuou: "Não se preocupe, depois de descobrirmos qual é o segredo da montanha central, ainda podemos ter tempo para caçar uma fera mágica de nível 4. Depois que Shunlong terminou de falar, ele percebeu que já era quase noite, por enquanto. Depois de caçar feras mágicas durante todo o dia, Shunlong já havia chegado a apenas algumas dezenas de quilômetros de distância da região central. Depois de encontrar uma caverna isolada no pico de uma montanha próxima, ele fez com que o pequeno Black garantisse que não havia feras mágicas ao redor deles antes de começar a cultivar. Respirando fundo dentro da caverna, Shunlong sentiu o QI ao seu redor correndo loucamente em sua direção. A qualidade do QI aqui é realmente muito melhor em comparação com a região externa. Talvez eu consiga avançar para o estágio intermediário do rank 8 esta noite. Sentado de pernas cruzadas no meio da caverna, Shunlong circulou a ampulheta do monarca, enquanto absorvia o QI puro neste lugar.
Little Black também estava cultivando, mas ele não havia entrado em um estado em que fosse incapaz de sentir o ambiente ao seu redor como Shunlong e, em vez disso, vigiava o ambiente o tempo todo. 3 horas logo se passaram e um pequeno som de estalo pôde ser ouvido no corpo de Shunlong quando ele abriu os olhos e exclamou alegremente. Consegui alcançar o estágio intermediário do Rank 8 na condensação de QI em tão pouco tempo. Apenas 3 horas de cultivo aqui são mais eficientes do que 5 dias completos de cultivo na região externa. Aproveitando a oportunidade de cultivar neste local, Shunlong rapidamente fechou os olhos enquanto ativava mais uma vez a ampulheta do monarca, absorvendo o QI ao seu redor. A manhã logo chegou e quando o sol nasceu, Shunlong finalmente parou de cultivar. Depois de esticar as mãos e os pés por um tempo, ele saiu da caverna e deu um tapinha na cabeça do pretinho enquanto dizia: Pretinho, quando entrarmos na região central, é melhor você ficar na Pedra do Tempo. Os olhos do dragão se arregalaram ao ouvir isso e ansiosamente ele perguntou: Mestre, é muito perigoso para você. E se você... Shunlong deu um tapinha na cabeça enquanto dizia: Eu sei, mas também é perigoso se você estiver exposto. Poderíamos fazer o que quisermos na região interna, mas se as feras mágicas da região central voltarem sua atenção para nós, então o melhor que podemos fazer será fugir até então. Shunlong viu o dragão abatido enquanto dizia: Não se preocupe, se eu realmente entrar em uma situação perigosa, você sempre pode sair e me ajudar. Little Black acenou com a cabeça enquanto entrava na Pedra do Tempo, antes de usar sua alma poderosa para sentir Shun. Os arredores de Shunlong tinha 3 vantagens principais que lhe deram confiança suficiente para caminhar sozinho em direção à região central que agora estava a apenas algumas dezenas de quilômetros de distância dele. A primeira foi a detecção da alma do pequeno Black, que poderia alertá-lo sobre a maioria dos perigos de antemão. O segundo foi o corpo eterno do monarca, que aumentou sua força física e sua capacidade de abrir espaço e escapar a algumas dezenas de metros de distância. Shunlong também tinha certeza de que depois de refinar a fruta profunda da terra, em uma pílula, seu corpo eterno do monarca se tornaria muito mais forte. Se eu inventar e consumir a pílula antes do término do exame da seita, quando eu terminar de absorver os efeitos medicinais da pílula, eu provavelmente já teria ficado sem tempo para reunir pontos de sobrevivência suficientes para o primeiro lugar. No entanto, a terceira e mais importante vantagem que ele tinha era a capacidade da ampulheta do monarca de ocultar completamente sua aura. Contanto que fosse cuidadoso o suficiente, provavelmente poderia evitar a maioria dos perigos enquanto explorava a região central. Depois de mais de 2 horas, Shunlong chegou a precisamente 300 milhas de distância da montanha mais alta da região das Montanhas Demoníacas, a Montanha Central. A Montanha Central tinha quase 10.000 metros, 32.800 pés, de altura, enquanto as 300 milhas ao seu redor eram o que todos classificavam como a região central. Shunlong respirou fundo para acalmar os batimentos cardíacos crescentes enquanto olhava para a Montanha Central e, dando um passo à frente, finalmente entrou na região central. Fim do capítulo. Capítulo 74. A região central. Entrando, Shunlong sentiu a qualidade crescente do QI no ar ao seu redor, à medida que era absorvido pelas feras mágicas que viviam na região central. Mestre, você tem que ter cuidado por dentro. Eu posso sentir muitas feras mágicas e nenhuma delas está abaixo do Rank 3. Little Black avisou Shunlong enquanto ele usava sua alma para sentir tudo em um raio de 30 milhas ao seu redor. Shunlong acenou com a cabeça enquanto perguntava: Little Black, não seremos descobertos pelas feras mágicas aqui se você continuar usando sua alma para sentir os arredores. No Rank 5, é impossível para ele perceber o sentido da minha alma. Shunlong respirou aliviado, mas ainda era extremamente cuidadoso enquanto se dirigia lentamente para dentro.
As feras mágicas na região central estavam todas no rank 3 ou até superior, e atrair a atenção delas seria desastroso. Os rugidos das feras podiam ser ouvidos em todos os lugares ao redor de Shunlong, já que a região central parecia ser um campo de batalha constante para as feras mágicas daqui. Afinal de contas, este era o lugar com o QI mais puro de toda a região da Montanha Demoníaca, então como a luta aqui poderia ser evitada? No entanto, com as instruções do pequeno Black, Shunlong conseguiu evitar os perigos à espreita ao seu redor enquanto se dirigia para dentro. Qualquer um que tivesse coragem de entrar na região central testemunharia cenas abundantes de feras mágicas de nível 3 lutando e matando umas às outras. No entanto, essas cenas começaram a se tornar menos frequentes à medida que Shunlong entrava mais fundo na região, enquanto a força das feras mágicas ao seu redor ficava cada vez mais forte, quanto mais perto ele se aproximava da montanha central. Após 8 horas de caminhada cuidadosa e desvios, Shunlong chegou em frente a um enorme lago que ficava a 240 quilômetros da montanha central. O lago tinha mais de 16 quilômetros de largura e se Shunlong quisesse chegar à montanha central, ele teria que passar por ele ou contorná-lo. Do lado esquerdo do lago havia uma grande montanha, enquanto à direita avistava-se uma grande floresta exuberante. Little Black, você consegue sentir alguma coisa? Mestre, o lago é extremamente perigoso. Posso sentir uma fera mágica espreitando lá dentro que está muito perto do pico do rank 4, então teremos que fazer um desvio. Dentro da floresta à nossa direita, posso sentir uma fera mágica aérea de nível médio 4, bem como um grande número de feras de nível 3, enquanto na montanha à nossa esquerda, só posso sentir a aura de uma besta mágica de nível 4 inicial, mas ainda não consigo identificar que tipo de besta é. Então acho que é melhor que o mestre passe pela montanha. Shunlong pensou profundamente por um tempo, antes de ele balançar a cabeça e dizer: nós iremos pela floresta. Little Black ficou confuso ao ouvir que eles seguiriam o caminho que tinha mais feras mágicas. Alguém poderia argumentar que esta floresta era ainda mais mortal que o lago. Sentindo a perplexidade do dragão, Shunlong riu levemente enquanto explicava. O lago é obviamente impossível de atravessar se não voarmos sobre ele, o que nos deixa apenas com a montanha e a floresta exuberante como nossas opções. No entanto, embora a floresta pareça mais perigosa à primeira vista, na realidade esta é a melhor escolha para nós. Como a fera de nível 4 do estágio intermediário dentro dela é uma fera mágica do tipo voador, provavelmente terá um mau olfato. Os olhos de Little Black dentro da Pedra do Tempo brilharam intensamente quando ele ouviu as palavras de Shunlong. Enquanto isso, não sabemos que tipo de besta mágica realmente é aquele rank 4 que vive na montanha. Se não for uma fera aérea, então mesmo escondendo minha aura ainda há uma chance de que ela me localize através do meu cheiro. Mas mesmo que seja uma fera mágica voadora, embora eu possa usar o ambiente das árvores para me esconder na floresta, não haverá realmente nenhum lugar para me proteger em uma montanha. Little Black ficou atordoado por um bom tempo. Como dragão, ele nunca consideraria os atributos físicos de outras feras mágicas. Ele simplesmente usaria sua força para fazer tudo o que quisesse. Mas Shunlong parecia ter pensado em tudo e já havia calculado o melhor caminho a seguir. Entrando na floresta, Shunlong encontrou quase uma dúzia de ervas medicinais de nível 2 espalhadas. No entanto, nenhuma única erva de nível 3 estava à vista. Eu acho que as feras mágicas aqui já acumularam as coisas boas, Shunlong suspirou enquanto continuava andando. A floresta tinha mais de 10 feras mágicas à espreita lá dentro, mas Shunlong evitou-as facilmente com o sentido da alma do pequeno Black. Quase 2 horas depois, Shunlong chegou em frente a um riacho, quando viu um enorme pássaro com mais de 5 metros de altura, dormindo no topo de uma grande árvore do outro lado da margem. Este é um pássaro de gelo de 4 asas. Shunlong murmurou enquanto olhava para o pássaro adormecido no topo da árvore alta. O pássaro tinha 4 asas azul gelo enroladas em volta dele,
que contrastavam fortemente com seu corpo marrom e bico vermelho. Para passar pela floresta, Shunlong teve que chegar ao outro lado da margem. Se ele realmente quisesse nadar pelo riacho, ou até mesmo pular até o outro lado, ele definitivamente acabaria acordando a fera mágica. No entanto, Shunlong simplesmente sorriu e agradeceu às suas estrelas da sorte pelo pássaro estar dormindo, enquanto apertava a mão direita e socava o ar à sua frente. Quando seu punho atingiu o ar, um rasgo espacial grande o suficiente para caber uma pessoa foi formado quando Shunlong entrou e chegou instantaneamente ao outro lado da margem. Quase como se sentisse algo, logo após Shunlong entrar no espaço, o pássaro de gelo de 4 asas abriu os olhos enquanto olhava ao redor do riacho. Embora não tenha encontrado ninguém, a fera mágica agora mantinha uma vigilância vigilante sobre os arredores. Como uma fera de nível 4 no estágio intermediário, os sentidos e a inteligência do pássaro de gelo de 4 asas não eram motivo de zombaria. Felizmente, Shunlong imediatamente se escondeu debaixo de uma árvore, antes de abrir outra fenda espacial para fugir mais fundo na floresta. Ao mesmo tempo em que Shunlong entrou na segunda fenda espacial, o pássaro de gelo de 4 asas, de repente voltou sua atenção para a árvore onde ele havia se protegido antes. Depois de bater as asas, o pássaro chegou instantaneamente na frente daquela árvore. Todas as 4 asas se iluminaram com uma luz branca como a neve quando fragmentos de gelo se formaram repentinamente sobre elas. Batendo as asas mais uma vez, o pássaro de gelo de 4 asas enviou uma barragem de gelo voando na árvore, enchendo-a de inúmeros buracos. Só depois de ver que não havia ninguém ali é que o pássaro finalmente foi embora. Shunlong suspirou de alívio a algumas dezenas de metros de distância depois de ver esta cena. Este pássaro de gelo de 4 asas é realmente assustador. Eu não fiz o menor som e ainda assim parecia ter sentido minha presença de alguma forma. Apóstrofo. O mestre definitivamente não deixou nenhum rastro após seu salto espacial. Provavelmente foi a intuição do pássaro que o alarmou. Little Black exclamou com confiança. Anteriormente, ele estava pronto para saltar da Pedra do Tempo e lutar contra o pássaro de gelo de 4 asas, se seu ataque estivesse prestes a ameaçar Shunlong. Depois de mais algumas horas, a noite já havia caído quando Shunlong finalmente chegou ao fim da enorme floresta. Ele agora podia ver claramente a enorme montanha central que ficava a poucos quilômetros de distância. A montanha tinha muitas cavernas e, surpreendentemente, estava desprovida de qualquer vegetação. Esqueça as árvores, nenhuma única planta existia nelas. Mestre, posso sentir 2 presenças dentro daquela montanha. Little Black disse depois de enviar sua alma para examiná-la. 2. Shunlong perguntou confuso. Será que existem 2 feras mágicas em vez de um na montanha central? Little Black acenou com a cabeça para a pergunta de Shunlong enquanto continuava. Mestre, na verdade, não entendo o que está acontecendo aqui. Parece haver 2 presenças, mas apenas uma delas parece estar realmente viva. Mesmo Little Black, que viveu por tantos anos, não havia se deparado com tal situação antes. Shunlong ponderou um pouco sobre isso, antes de decidir descansar durante a noite e continuar em direção à montanha central amanhã, depois que suas forças fossem reabastecidas, quando um grito alto cheio de ódio veio da montanha central, sacudindo toda a região central. Fim do capítulo. Capítulo 75. Cancelar o exame. O grito foi tão poderoso que não apenas abalou toda a região central, mas também percorreu todos os lugares de toda a região da montanha demoníaca. Até mesmo os figurões das 4 seitas ficaram alarmados, enquanto se entreolhavam com medo nos olhos. O grande ancião Huizong da seita Espada Voadora olhou para as outras 3 pessoas ao seu redor enquanto dizia: esse foi definitivamente o grito do soberano da região da montanha demoníaca. Você acha que talvez alguém tenha conseguido irritá-lo? Apóstrofo. Todos olharam para Huizong estupefatos antes que o grande ancião Lan Hong fosse o primeiro a responder enquanto o atacava. Bobagem.
Como alguém poderia chegar perto daquela fera mágica, quanto mais provocá-la? Huizong, eu digo, você ficou senil devido à sua velhice. Huizong ficou imediatamente irritado com as palavras de Lan Hong ao responder. Você é aquele que ficou senil, Lan. Você acha que aquele monstro gritaria sem motivo? Lan Hong bufou desdenhosamente diante do vice-mestre do pavilhão do vento rugido. Li Huyan apareceu para meditar enquanto dizia. Idosos, por favor, acalmem-se. Não há dúvida sobre a quem pertencia aquele grito de besta. No entanto, também é improvável que exista alguém forte o suficiente em nosso Oriente desolado, que possa lutar contra esse pássaro. Mesmo o sacerdote-chefe do Templo do Buda Dourado, não tem qualquer confiança em combatê-lo. No entanto, naquele momento a expressão de Lan Hong mudou repentinamente quando ele se lembrou de algo que o mestre da seita Liu Jian havia dito, no centro da cidade, salão há cerca de 2 meses. Todos notaram instantaneamente sua mudança de expressão quando o mestre da seita da Shao foi o primeiro a perguntar. Elder Lan, será que você sabe algo sobre isso? Nota do autor, o uso da palavra ancião aqui, refere-se a alguém idade e não é o mesmo que a palavra ancião que se refere ao status de alguém. Lan Hong, no entanto, balançou a cabeça ao dizer, o que o vice-mestre do pavilhão, Li Huyan, disse anteriormente, pode não ser necessariamente verdade. Respirando fundo, Lan Hong continuou. Cerca de 2 meses atrás, uma pessoa misteriosa apareceu na minha cidade das nuvens flutuantes. Ninguém conseguiu se comunicar com ele, exceto um pequeno alquimista de grau 3 bronze. No entanto, aquela pessoa misteriosa liberou sua aura uma vez, e toda a cidade flutuante das nuvens tremeu. Liu Jian então ordenou que todos mantivessem o que havia acontecido em segredo, já que essa pessoa provavelmente havia ultrapassado o reino espiritual. Mesmo eu não teria mencionado isso hoje se as circunstâncias não fossem assim. Todos de repente respiraram frios enquanto consideravam as implicações desta revelação chocante. Depois de ouvir as palavras de Lan Hong, Huizong perguntou gravemente. Velho Lan, você tem certeza de que essa pessoa atingiu esse estágio, então? Todos olharam atentamente para Lan Hong, que em troca balançou a cabeça enquanto dizia. Esta é apenas a estimativa de Liu Jian. No entanto, mesmo que essa pessoa ainda não tenha atingido esse estágio, ele não deveria estar muito longe disso. O silêncio de repente permeou o local, pois esta notícia foi como um martelo que atingiu o coração de todos. O vice-mestre do pavilhão, Li Huyan, perguntou de repente. Então, o que acontecerá com o exame da seita? Os olhos de Da Shao e Huizong brilharam de pânico quando seu filho e neto estavam dentro da região da montanha demoníaca. Acho que deveríamos cancelar este exame da seita e convocar todos os discípulos de volta aqui. Da Shao acenou com a cabeça após ouvir as palavras de Huizong e disse. Eu concordo. As coisas saíram do nosso controle. Se todos os discípulos morressem, isso seria uma tragédia para nossas seitas. Lan Hong, que ouviu suas palavras, imediatamente entendeu o que os preocupava. Ele virou a cabeça para olhar para Li Huyan e disse. Vice-mestre do pavilhão, acho melhor esperarmos primeiro que a erupção de QI termine antes de terminarmos o exame da seita prematuramente. E 3 em cada 4 pessoas já haviam se posicionado, tudo dependia do voto de Li Huyan. Se ela ficasse do lado de Da Shao e Huizong, o exame da seita terminaria agora, enquanto se ela concordasse com Lan Hong, o exame da seita continuaria normalmente como deveria, até que a montanha central entrasse em erupção. Enquanto todos olhavam para o vice-chefe do pavilhão vestido de azul do pavilhão do vento rugido, ela suspirou ao virar os olhos para Lan Hong e disse. Acho que deveríamos encerrar o exame da seita antes do tempo. Os perigos para os nossos discípulos já ultrapassaram o nosso controle. Da Shao e Huizong suspiraram de alívio enquanto Lan Hong sentiu uma leve sensação de perda. Embora os outros dois tivessem a chance de perder seus descendentes diretos no caos,
A erupção de Qi, que acontecia uma vez a cada 30 anos, sempre permitiu que os discípulos que sobreviveram se tornassem mais fortes que os outros grupos. Não seria exagero dizer que foi uma oportunidade repleta de perigos sem fim, que permitiu que uma carpa se transformasse em dragão. Os 4 retiraram suas jades de identificação de seita, e quando as ativaram, incontáveis fios de luz vermelha voaram em direção à região da montanha demoníaca. O que é isso? O exame da seita terminou prematuramente. Haha, tenho certeza que é o grande ancião. Ele não suportava ver tantos talentos da nossa seita espada voadora morrerem aqui, então ele deve ter persuadido todos a encerrar o exame da seita antes do tempo. Todos os discípulos que anteriormente haviam ficado assustados com o grito aterrorizante que veio da região central, agora sentiram uma sensação de alívio ao verem suas jades da seita emitirem uma luz vermelha que indicava o fim do exame. Naquele momento, na região central, todas as bestas mágicas de nível 4 estavam olhando para a montanha central de onde aquele grito se originou. Depois que Shunlong ouviu aquele grito alto, suas sobrancelhas se ergueram enquanto ele murmurava. Não pode ser. Como pode algo assim ser uma fera mágica de nível 4? Devo estar enganado. Mestre, você descobriu alguma coisa? Little Black perguntou depois de ouvir Shunlong murmurando para si mesmo. Não é nada, Shunlong respondeu enquanto balançava a cabeça antes de ver um leve fio de luz vermelha vindo da região externa, indo em direção ao jade identificador da seita em seu bolso. O jade da seita iluminou-se com uma luz vermelha, que era como uma corda invisível que Shunlong poderia seguir para retornar à entrada da região da montanha demoníaca. Eles já decidiram encerrar o exame da seita. Não há como eu simplesmente voltar depois de ter chegado tão perto da montanha central. Originalmente, Shunlong estava planejando descansar durante a noite antes de ir em direção à montanha pela manhã, mas agora ele teve que alterar seus planos. Little Black, que viu que Shunlong estava pronto para ir para a montanha central, agora disse: domine a fera mágica que gritou antes, não é uma fera mágica comum de nível 4 de pico. Com base na força de seu rugido anterior, temo que seu poder provavelmente possa se igualar até mesmo a algumas feras de nível 5. Receio que mesmo com o seu corpo eterno do monarca, será difícil para nós escapar depois de entrar em seu covil. Apóstrofo. Shunlong acenou com a cabeça depois de ouvir as palavras do pequeno Black e respondeu. Eu sei. Não se preocupe, ainda tenho um trunfo se as coisas realmente piorarem para nós. Apóstrofo. Absorver o Qi puro nesta região da montanha demoníaca incitou a ganância de Shunlong. Se o tesouro dentro da montanha central estivesse realmente ligado à pureza do Qi daqui, então valeria a pena correr o risco para obtê-lo. Shunlong já sabia que tanto o seu domínio do monarca, quanto o seu corpo eterno do monarca, provavelmente seriam inúteis contra uma fera que estava no auge do rank 4 como o soberano da região da montanha demoníaca. Embora os tesouros fossem importantes, ainda era preciso estar vivo para obtê-los, portanto, sem um certo grau de segurança, Shunlong não iria para a montanha central, pois já sabia dos perigos de antemão. Little Black não avisou Shunlong novamente. Ele tinha fé absoluta em seu mestre, e se ele realmente estivesse prestes a morrer, então o dragão negro o acompanharia para o outro mundo sem pensar duas vezes. Era isso que significava compartilhar a vida e a morte. Quase meia hora depois, Shunlong chegou ao sopé desta montanha árida. Olhando da base da montanha, não se conseguia nem ver o pico que estava escondido dentro das nuvens. Agora que estavam mais perto disso, o pequeno Black mais uma vez enviou sua alma para sentir o ambiente. Algumas respirações depois ele disse: Mestre, posso sentir as duas presenças de antes. Ambos estão dentro de uma caverna no coração da montanha. Apóstrofo. Dando um passo à frente, Shunlong seguiu as instruções do pequeno Black quando começou a escalar a montanha central. Fim do capítulo. Capítulo 76. O segredo no coração da montanha central. A região central ficou completamente silenciosa depois que o rei dos animais soltou aquele grito mais cedo.
Na noite escura, o único som que podia ser ouvido na montanha central em meio ao silêncio misterioso eram os passos de Shunlong enquanto ele subia lentamente. Sua aura foi completamente escondida pela ampulheta do monarca, enquanto ele caminhava em direção ao coração da montanha. Quanto mais ele se aproximava do centro da montanha, mais espesso o QI no ar ao seu redor se tornava. Shunlong até sentiu que se ele se sentasse de pernas cruzadas para cultivar aqui, ele provavelmente poderia avançar do meio do rank 8 até o rank 9 inicial de condensação de QI em menos de um dia. Porém, assim que esse pensamento tomou forma em sua cabeça, ele foi instantaneamente extinto. A montanha central era o território de uma fera mágica de rank 4. Se Shunlong cultivasse aqui e não conseguisse manter sua aura suprimida, ele definitivamente se exporia e seu plano seria arruinado. Enquanto Shunlong subia a montanha central, a região externa se transformou em caos enquanto os discípulos das 4 seitas corriam de forma imprudente enquanto tentavam deixar a região da montanha demoníaca, causando inúmeras lutas com as feras mágicas em seu caminho. Numerosos discípulos foram vítimas das feras mágicas no processo, já que a região externa agora se assemelhava completamente a um campo de batalha. Os cadáveres dos discípulos da seita estavam espalhados por toda parte e ainda mais se acumulavam com o passar do tempo. Afinal de contas, a grande maioria dos discípulos participantes do exame da seita estava entre o rank 7 em condensação de QI e o rank 1 no grau terrestre. Até mesmo os discípulos que estavam anteriormente na área segura da região interna, como Yong-Hu e os outros, já haviam partido enquanto voltavam para a entrada da região da montanha demoníaca. Yong-Hu, que agora estava descansando junto com outros 3 homens e 2 mulheres na região externa, virou a cabeça para olhar para a região interna enquanto suspirava e dizia para si mesmo em voz baixa: "Espero que o irmão Shun fique bem." Uma das garotas que estavam junto com Yong-Hu olhou para ele enquanto perguntava: "Irmão mais velho Yong, você está falando sobre a pessoa com quem você entrou na área segura?" Yong-Hu acenou com a cabeça. Um dos 3 homens que usavam as vestes da seita endurecida pelo ferro, ouviu a conversa e se intrometeu ao dizer: "TSK, entrar apenas na região interna é equivalente ao suicídio. Até meu irmão mais velho morreu lá enquanto seguia o irmão mais velho, da Chong. Ouvi dizer que o irmão mais velho, da Chong, e alguns outros mal conseguiram sobreviver pela pele dos dentes depois que entraram na região interna, então aquela pessoa que foi arrogante o suficiente para entrar lá sozinha provavelmente já se transformou em comida de fera mágica agora." O rosto de Yong-Hu estava visivelmente irritado, mas ele sabia que o que essa pessoa disse era a verdade. No entanto, como Shunlong salvou sua vida quando eles estavam na região externa e até o ajudou a chegar à área segura, Yong-Hu não pôde ficar em silêncio diante dessa provocação. Bufando, ele olhou para o jovem de túnica marrom e disse: "Você realmente acha que seu irmão mais velho, da Chong, é a pessoa mais forte neste exame da seita? Ouvi dizer que Hui Ming da seita Espada Voadora perdeu apenas 3 pessoas de seu grupo dentro da região interna quando ele saiu em segurança. Da Chong ou Hui Ming? Se for esse o caso e você está tão confiante de que ele sairá vivo, então por que você não esperou que ele voltasse para a área segura e, em vez disso, saiu conosco?" Yong-Hu sentiu-se extremamente envergonhado e irritado quando ele ouvia estas palavras. Ele se sentiu envergonhado porque aquela pessoa estava certa, e ainda assim ficou com raiva porque esse homem também o havia exposto. Na verdade, ele também acreditava que Shunlong morreria dentro da região interna, e foi por isso que não esperou que ele retornasse à área segura. Embora soubesse que Shunlong era forte, Yong-Hu ainda sentia que Shunlong era um pouco mais fraco que os 3 gênios. E já que os 3 gênios estavam tendo problemas na região interna e o grupo de Da Chong da seita endurecida pelo ferro, quase enfrentou a destruição lá, como poderia Shunlong sobreviver?
Enquanto essas pessoas discutiam, Shunlong, que estava subindo a montanha central naquele momento, já havia quase alcançado o ponto intermediário, pois agora havia retraído completamente sua aura e até mesmo suprimido sua própria respiração. Uma enorme caverna podia ser vista à sua frente, com uma entrada de mais de 9 metros de altura. Shunlong podia sentir uma poderosa aura escura, bem como onda após onda de puro QI vindo de dentro desta caverna. Essa aura não o estava atacando diretamente, mas Shunlong agora sentia uma sensação pesada no peito quando seus passos pararam logo antes da entrada. Uma sensação de que ele estava sendo sufocado tomou conta dele, e assim como o pequeno Black que percebeu isso saiu da Pedra do Tempo, a ampulheta do monarca, começou a circular sozinha dentro de seu corpo, livrar-se instantaneamente desse sentimento repressor. Shunlong respirou aliviado enquanto ficava chocado ao descobrir que seu corpo ainda não estava emitindo nada de sua aura. Presumivelmente, contanto que ele não se esforçasse agora, a ampulheta do monarca poderia permanecer ativa e suprimir essa aura sombria, sem deixar o menor traço. Depois de entrar na caverna, os arredores de Shunlong escureceram completamente enquanto ele caminhava mais fundo. Era como se ele estivesse andando dentro de um túnel gigante completamente desprovido de luz. Felizmente ele tinha o pequeno sentido da alma de Black, e depois de cerca de uma dúzia de minutos, ele finalmente conseguiu ver alguma luz à distância. Indo em direção à origem desta luz, Shunlong, que finalmente chegou ao fim da caverna, viu uma cena estupefata se desenrolar diante de seus olhos. Fim do capítulo. Capítulo 77 Videira que engole o céu. Quando Shunlong chegou ao fim da caverna, a cena diante de seus olhos o deixou com a língua presa. Um enorme pássaro de quase 10 metros de altura se enrolou em uma videira gigante, que não era menor que o próprio pássaro. As asas do pássaro eram de uma cor prateada brilhante, enquanto sua envergadura tinha mais de 30 metros, 100 pés, de comprimento. Shunlong, que olhou para o pássaro, sentiu como se uma explosão tivesse acabado de acontecer dentro de sua cabeça. Little Black também ficou chocado, ao dizer, incrédulo: Mestre, aquela videira verde deve ser o tesouro desta região da montanha demoníaca. Além disso, o que uma roca está fazendo em um lugar como esse? Como pode um rock estar apenas no pico do rank 4? Rocks são muito parecidos com nós, dragões, então sua força deveria estar pelo menos no auge do rank 7 quando nasceu. Shunlong nem mesmo respondeu à pergunta do pequeno Black, pois seus olhos estavam colados na enorme videira no coração da montanha. O roca de asas prateadas tentou encapsular completamente a videira verde envolvendo-a com suas asas, parecendo quase como se estivesse tentando absorvê-la dentro de seu próprio corpo. A luz verde que a videira emitia tinha uma espécie de fascínio fatal para as feras mágicas. Até os batimentos cardíacos de Shunlong começaram a acelerar com a ideia de obter esse tesouro. Depois de respirar algumas vezes para se acalmar, Shunlong respondeu à pergunta do pequeno Black. Este não é um rock puro, é por isso que está apenas no pico do rank 4. Sua linhagem parece pertencer aos rocks de asas prateadas, mas é extremamente impuro. Eu acho que um de seus ancestrais era um roca de asas prateadas de sangue puro, mas com o passar do tempo, o sangue puro do roca de asas prateadas tornou-se cada vez mais fino a cada geração que passava. Respirando fundo novamente, Shunlong continuou. No entanto, o importante aqui não é este rock de asas prateadas, mas a videira verde no coração da montanha. A atenção de Little Black também estava na videira verde, pois ele também sentiu a atração que a videira estava emitindo. Ele curiosamente perguntou: Mestre, você sabe o que é esta videira? Não me lembro de ter visto uma planta como esta. Shunlong acenou com a cabeça enquanto dizia: se não estou errado, esta é uma videira que engoliu os céus. Impossível! Como poderia tal tesouro existir aqui? Little Black perguntou, mas sua voz parecia estar ligeiramente trêmula. Para Shunlong, a reação do pequeno Black não foi nem um pouco exagerada.
Em vez disso, ele acenou com a cabeça enquanto respondia: não sei como, mas é definitivamente real. Originalmente, eu nem pensei que uma videira engolidora dos céus poderia existir neste lugar, mas agora eu entendo por que o QI nesta região da montanha demoníaca é tão puro comparado com o da cidade das nuvens flutuantes. A videira devoradora dos céus está absorvendo o QI de seu entorno enquanto o transforma em um QI mais puro. Vendo a rocha de asas prateadas envolvendo-se em torno da videira devoradora dos céus, o pequeno Black sentiu fúria e inveja em seu coração. Como poderia um pequeno rock impuro de rank 4 tentar comer um tesouro celestial como a videira que engoliu os céus? Mesmo o pequeno Black no passado não tinha visto um tesouro como esta videira, se você excluísse a Pedra do Tempo, é claro. Esta vinha devoradora dos céus era um tesouro que poderia aumentar a taxa de seu cultivo, se seu corpo cultivasse perto dela. No entanto, também havia rumores de que a videira que engole os céus tinha seu próprio espírito e era conhecido no mundo do cultivo que coisas que estavam vivas não podiam entrar em anéis espaciais. Enquanto Shunlong olhava para a videira com ganância evidente em seus olhos, os olhos do Rock se abriram de repente. Seus brilhantes olhos vermelhos olhavam para Shunlong com extrema hostilidade enquanto soltava um grito antes de lentamente desenrolar as asas da videira. Mestre, vai atacar. Assim que o pequeno Black terminou de falar, ele apareceu instantaneamente na frente de Shunlong. Agora que o Rock os notou, ele sabia que não poderiam evitar uma briga. Shunlong estava parado atrás do pequeno Black enquanto perguntava a ele através de sua conexão mental. Little Black, você consegue definir isso apenas pelo tempo de 3 respirações. Apóstrofo. Little Black não sabia qual plano Shunlong tinha, mas ele concordou sem hesitação quando ele disse: deixe isso comigo, mestre. Apóstrofo. A roca bateu as asas uma vez, quando apareceu instantaneamente na frente dos pequenos Black e Shunlong, que ainda estavam situados no final da caverna. Little Black bateu as asas enquanto acertava a rocha de frente. Porém, a disparidade no cultivo era muito grande, e o pequeno Black foi quem sofreu na primeira troca ao ser lançado voando, colidindo com as paredes internas da montanha. O Roca de asas prateadas não desistiu enquanto atacava o dragão negro continuamente usando suas garras para arrancar a carne do dragão de seu corpo. O corpo de Little Black ficou ensanguentado enquanto feridas apareciam por toda parte, enquanto até mesmo suas escamas estavam feridas, pois não eram suficientes para se defender contra o ataque do Rock. No entanto, o dragão nem sequer soltou um único som enquanto continuava suportando o ataque violento da roca. Este era o orgulho do rei das feras mágicas, que mesmo diante da morte nunca se curvaria. Shunlong, que acabara de recuperar uma página branca prateada de seu espaço espiritual, olhou para esta cena e seus olhos ficaram instantaneamente vermelhos. Little Black e Shunlong estavam compartilhando um vínculo espiritual e é por isso que ele sabia o que o dragão estava pensando em sua mente enquanto o Rock destruía seu corpo. Ganhe tempo para o mestre, preciso ganhar mais tempo para o mestre. Shunlong levantou a mão esquerda enquanto cortava o espaço à sua frente, criando um espaço grande o suficiente para ele entrar. Depois que Shunlong entrou, ele apareceu diretamente acima do pescoço da roca que ainda atacava implacavelmente o dragão negro. Segurando a página branco-prateada em sua mão, ele circulou seu QI para ativá-la, e quando um par de runas brancas apareceu na página, Shunlong jogou-a diretamente na espinha da roca. Fim do capítulo. Capítulo 78 Absorvendo a videira. A página prateada parecia ter encontrado automaticamente seu alvo, enquanto se dirigia para a espinha da roca. Assim que tocou a rocha, não perfurou um buraco em seu corpo como Shunlong esperava. Em vez disso, parecia que esta página branco-prateada havia se transformado em algo intangível depois de deixar a mão de Shunlong, enquanto se enterrava profundamente no corpo do Rock de asas prateadas. Grito. A roca gritou em agonia depois que aquela página branca prateada entrou em seu corpo.
Soltando gritos de dor indescritível, não teve forças para continuar atacando o pequeno Black quando ele imediatamente caiu no chão. O dragão negro, cujo corpo sofreu terrivelmente após o ataque da roca, ainda estava deitado no chão quando viu Shun-Lon se aproximando dele. Little Black tentou se levantar, mas os ferimentos que sofreu eram muito pesados. Shun-Lon deu um tapinha na cabeça do dragão enquanto seus olhos começaram a ficar vermelhos vendo a condição em que ele estava depois de lutar contra o Rock. Cortes estavam presentes por todo o corpo, enquanto o sangue escorria de sua boca. Shun-Lon também tinha certeza de que até mesmo alguns de seus órgãos internos estavam danificados, antes de enviar o pequeno Black para dentro da Pedra do Tempo. Depois de entregar uma fruta roxa com linhas vermelhas para o pequeno Black, junto com 2 pedaços de lótus de sangue, Shun-Lon disse: "Coma diretamente esta fruta de fogo roxa, de nível 2, bem como estes 2 pedaços de lótus de sangue. Eles vão parar seus ferimentos, enquanto eu vou me certificar de refinar uma pílula para você daqui a pouco." Shun-Lon havia escolhido esta fruta do fogo roxa, de nível 2 da floresta exuberante anteriormente, juntamente com mais uma dúzia de ervas medicinais de nível 2. Ele também reuniu as sementes de todas as frutas que obteve até agora, incluindo a fruta da terra profunda, de nível 3, e plantou todas dentro da Pedra do Tempo. Embora eles ainda não tivessem amadurecido, já que Shun-Lon não havia encontrado tempo para aumentar sua velocidade de crescimento, era apenas uma questão de tempo até que o fizessem. Little Black parecia estar sorrindo enquanto engolha instantaneamente a fruta roxa do fogo, bem como os pedaços do lótus de sangue, de nível 2. Embora sua força fosse suficiente para se igualar a uma fera mágica de nível médio 4 e ervas medicinais de nível 2 não deveriam ser de muita utilidade para ele, os efeitos da fruta do fogo roxa quando combinada com o lótus de sangue, foram suficientes para parar seus ferimentos até Shun-Lon refinou uma pílula medicinal para ele. Depois de entregar as ervas de nível 2 para o pequeno Black, Shun-Lon virou os olhos para olhar para a rocha de asas prateadas que ainda estava sofrendo de dor no chão. Meia hora depois, os gritos do Rock começaram a enfraquecer à medida que sua luta começou a diminuir. Ao mesmo tempo, Shun-Lon podia sentir que sua conexão com a página branco-prateada estava se tornando mais fina a cada segundo, e depois de uma hora, ao mesmo tempo em que o Rock parou de se mover, a página branco-prateada havia se desintegrado completamente dentro de seu corpo. Desde a primeira vez que esta página prateada apareceu dentro de seu espaço espiritual, na Guilda dos Alquimistas, Shun-Lon entendeu instantaneamente seu uso. Era uma arma mortal que deveria salvar sua vida uma vez. O corpo do Rock de 9 metros, 30 pés, estava agora esparramado no chão. Seus olhos vermelhos que ainda estavam abertos haviam perdido completamente o brilho, pois seu corpo não tinha mais o menor traço de vida. Vendo a rocha morta com asas prateadas à sua frente, Shun-Lon tocou seu corpo sem hesitação enquanto a colocava dentro da Pedra do Tempo. Então ele voltou completamente sua atenção para a vinha devoradora dos céus, que estava enterrada no coração da montanha. O maior desafio estava prestes a começar agora. No momento em que Shun-Lon removeu a videira que engoliu os céus da montanha central, ele esperava que o pandemônio ocorresse na região central. Assim que as feras mágicas aqui percebessem a ausência da rocha de asas prateadas, bem como o desaparecimento da videira engolidora dos céus, todas elas definitivamente correriam para a montanha central. E agora que o pequeno Black estava ferido e não podia voar, se até mesmo uma fera mágica de nível médio 2 notasse Shun-Lon, ele estaria em perigo. Como é apenas uma questão de tempo até que as feras de nível 4 percebam que a rocha de asas prateadas desapareceu, não há razão para hesitar. Afinal, em primeiro lugar, não posso deixar tal tesouro aqui. Ouvindo Shun-Lon murmurando para si mesmo, o pequeno Black acenou com a cabeça enquanto concordava com ele. Isso mesmo, mestre, as feras mágicas aqui tiraram vantagem suficiente de esta videira que engoliu os céus.
Na verdade, estou curioso para saber como nenhum especialista de alto nível notou este lugar ainda. Apóstrofo. Shunlong acenou com a cabeça ao ouvir as palavras do pequeno Black enquanto movia a mão em direção à enorme videira. Quando sua mão entrou em contato com o corpo verde da videira, Shunlong sentiu uma imensa força repulsiva no momento em que tentou colocar a videira dentro da Pedra do Tempo. Afinal, embora a videira que engoliu os céus não estivesse viva, ela tinha seu próprio espírito e entendia que Shunlong estava tentando armazená-lo dentro de um espaço espiritual. A videira que engoliu os céus explodiu com uma luz verde ofuscantemente brilhante que forçou Shunlong a fechar os olhos. Porém, assim que o espírito da videira começou a resistir, a Pedra do Tempo também reagiu, pois emitia uma luz azul ainda mais forte que suprimiu completamente a videira devoradora dos céus. A videira de 10 metros, 33 pés, foi instantaneamente absorvida dentro da Pedra do Tempo, mas antes que Shunlong tivesse tempo de se alegrar e verificar seus despojos, a voz do pequeno Black soou dentro de sua cabeça quando ele disse: Mestre, posso sentir muito de feras mágicas se movendo da floresta a leste, e todas elas estão vindo em nossa direção. Fim do capítulo. Capítulo 79. Uma saída. Shunlong não esperava que as feras mágicas reagissem imediatamente assim que ele pegasse a videira que engoliu os céus da montanha central. Quantas feras mágicas existem? E aquele pássaro de gelo de 4 asas? Mestre, ele está vindo também. A fera mágica de nível 4 intermediário dentro daquele lago, assim como a fera de nível 4 inicial da montanha próxima ao lago também estão chegando. Shunlong estava preso em uma posição impossível. Sem o pequeno Black, não havia como ele escapar antes que as feras mágicas de nível 4 chegassem aqui. Todas as rotas de fuga também foram bloqueadas. Preso nesta situação desesperadora, Shunlong tentou ao máximo pensar em uma saída quando de repente se lembrou do traçado da montanha central. Olhando ao seu redor, ele perguntou ao pequeno Black: Little Black, você tem certeza de que as feras mágicas abaixo do Rank 5 não podem usar suas almas para sentir? Apóstrofo. Mestre, tenho certeza, mas não temos mais nada, hora de partir. O pássaro de gelo de 4 asas quase chegou ao sopé da montanha. Mesmo se partirmos agora, será tarde demais. Apóstrofo. Shunlong então disse: Não serei capaz de ver nada, então você tem que me guiar se quisermos evitar todas as feras mágicas aqui. Little Black não fez isso. Não entendo o que Shunlong estava dizendo. Suas palavras não faziam sentido, até que ele viu Shunlong olhando ao redor, antes de entrar em uma das cavernas que ficavam no coração da montanha. Esta montanha central está cheia de cavernas, grandes e pequenas. Se eu puder navegar por eles, com a ajuda do pequeno Black certamente poderemos partir. Ao mesmo tempo em que Shunlong entrou na caverna, a fera mágica de nível médio 4, o pássaro de gelo de 4 asas já havia alcançado o sopé de a montanha enquanto voava em direção à enorme entrada no meio a uma velocidade vertiginosa. Para essas feras mágicas que viviam dentro da região da montanha demoníaca, nada importava tanto quanto a videira engolidora dos céus. À distância, mais de uma dúzia de feras mágicas de nível 3 podiam ser vistas saindo da floresta enquanto se dirigiam para a montanha central. Ao mesmo tempo, uma fera feroz que lembrava um crocodilo podia ser vista correndo de 4, ao emergir do grande lago enquanto também se dirigia para a montanha. Da montanha menor no lado esquerdo do lago, uma aranha de 3 metros de altura também corria loucamente em direção a eles, mas isso foi apenas o começo. Centenas de feras de toda a região central também corriam em direção à montanha central. Screek HHH. O pássaro de gelo de 4 asas emitiu um grito alto assim que alcançou o coração da montanha. Não só estava faltando o roque de asas prateadas, mas sua mais importante, videira devoradora dos céus, desapareceu junto com ela.
Como Shunlong esperava, as feras que tinham acabado de chegar ao sopé da montanha não se dirigiram em direção ao coração da montanha, mas em vez disso entraram pelas muitas cavernas vazias na base, procurando loucamente pela videira que engole os céus. Little Black, que estava transmitindo a situação para Shunlong, também estava calculando as rotas para evitar as feras mágicas dentro. Mestre, há muitas feras vindo do nosso lado esquerdo. Entre na segunda entrada à nossa direita e depois diretamente na primeira entrada à esquerda. Apóstrofo. Embora o pequeno Black tivesse o sentido da alma e ainda pudesse guiar Shunlong, havia muitas feras dentro da montanha neste ponto. Embora a montanha central fosse enorme, havia quase uma fera em cada entrada agora. Mestre, estamos com problemas. Há uma fera mágica de nível intermediário 3 vindo bem à nossa frente e não há como evitá-la das outras cavernas. Shunlong estava agora muito perto do sopé da montanha, mas no final, parecia que eles poderiam não evite todas as feras mágicas que estão dentro. Diante dessa situação, o coração de Shunlong ficou frio. Será que não havia outra escolha senão lutar aqui? A voz de Little Black foi então ouvida dentro da cabeça de Shunlong. Mestre, eu posso deixar a Pedra do Tempo e matá-la com meu Fogo das Trevas, mas... Shunlong balançou a cabeça enquanto respondia. Nós iremos definitivamente será descoberto então, eu sei. Eu também sei o fardo que isso representaria para você se você lutasse em sua condição atual. Apóstrofo. Preso nesta situação de extrema pressão, Shunlong fez o possível para permanecer o mais calmo possível antes de dizer. Não há outra escolha. Ou conseguiremos isso ou estaremos condenados desta vez. Little Black, você tem que me dizer o momento exato em que esta fera mágica entra a uma distância de 40 metros de nós, e novamente quando ela entra a uma distância de 20 metros de nós. Apóstrofo. Little Black não tinha certeza do que Shunlong estava tentando fazer, mas ele concordou com seu pedido de qualquer maneira, dizendo: Mestre, neste momento está a 600 metros de distância de nós, 500 metros. 400, 200, 100. A fera mágica estava diminuindo a distância entre eles extremamente rapidamente. À medida que esta fera se aproximava cada vez mais, Shunlong cerrou os punhos com força enquanto esvaziava sua mente de todos os outros pensamentos. 80 metros. 60. Mestre, fica a 40 metros de nós. Assim que a voz do pequeno Black soou em sua cabeça, Shunlong deu um soco no ar à sua frente e um rasgo espacial foi aberto à força. Assim que ele criou o rasgo espacial, Shunlong ouviu a voz do pequeno Black em sua cabeça novamente dizendo: Mestre, está a 20 metros. Shunlong entrou instantaneamente na fenda espacial, enquanto, ao mesmo tempo, a fera mágica acabara de chegar na frente de onde ele estava parado. Seu corpo apareceu 20 metros atrás da fera, quando ele a ouviu enquanto corria mais fundo na montanha. A escuridão absoluta dentro da caverna o salvou de ser notado por esta fera mágica, e aproximadamente um incenso depois, ele finalmente chegou ao sopé da montanha. Fim do capítulo. Capítulo 80 Cura Pretinha. Saindo da caverna, Shunlong finalmente chegou ao sopé da montanha. Enquanto o céu estrelado lançava alguma luz ao seu redor, Shunlong ouviu a voz do pequeno Black dizendo: Mestre, há muitas feras mágicas vindo tanto da floresta à nossa esquerda, quanto da montanha à nossa direita. As feras de nível 4 estão todas dentro da montanha central, então este é provavelmente o melhor momento para partirmos. Apóstrofo. Balançando a cabeça, Shunlong dirigiu-se diretamente para o grande lago no meio. Como todas as feras já haviam entrado na montanha central, esta era a melhor chance de deixar este lugar. Correndo a toda velocidade, Shunlong chegou rapidamente à frente do lago enquanto mergulhava diretamente para dentro. Como este lago era o território de uma fera mágica que estava infinitamente perto do pico do Rank 4, nenhuma outra fera vivia aqui, tornando-o o melhor caminho para Shunlong seguir para retornar. Enquanto Shunlong nadava pelo lago, as feras mágicas da região central invadiam a exuberante floresta em massa, enquanto todos se dirigiam para a montanha central.
Enquanto isso, nem as feras mágicas da região interna, nem os figurões das 4 seitas na entrada da região da montanha demoníaca haviam notado alguma coisa ainda. Afinal de contas, o fato de que uma videira engolidora dos céus existia nas profundezas da montanha central era um segredo bem guardado que as feras mágicas nunca permitiram que os humanos encontrassem. Embora as 4 seitas tivessem suspeitas sobre um misterioso tesouro existente no coração da montanha central, que aumentava o QI no ar desta região, eles não conseguiram descobrir nada graças ao Rock de Asas Prateadas e ao outro poderoso Rank 4, feras mágicas lá dentro, que estavam guardando a videira com suas vidas. Mais e mais discípulos estavam se reunindo na entrada da região da montanha demoníaca, enquanto os discípulos que estavam mais fundo no interior, como Yong-Hu e seu grupo, ou os 3 gênios e seus próprios grupos, levaria pelo menos alguns dias para retornar. Quase 2 horas depois, Shunlong já havia nadado para o outro lado do enorme lago. Ignorando completamente suas roupas encharcadas de água, ele correu em direção à região interna. O sol logo nasceu e pouco mais de 6 horas se passaram desde que Shunlong deixou a montanha central. Depois de muitas horas de corrida ininterrupta e muitos desvios para evitar as ondas de feras mágicas, ele conseguiu retornar à região interna. E ainda assim, Shunlong estava agora exausto tanto física quanto mentalmente. Não ter dormido por tanto tempo, junto com o estresse de escapar do pandemônio na região central, realmente cansou Shunlong. Depois de encontrar uma caverna isolada, ele selou a entrada com uma grande pedra e imediatamente adormeceu. Foi só depois de 10 horas que Shunlong acordou. Depois de acordar, a primeira coisa que verificou foi o estado do pequeno Black para ter certeza de que suas feridas não haviam reaberto. Depois de se certificar de que estava bem, Shunlong soltou um suspiro de alívio antes de tirar o caldeirão da Pedra do Tempo. Tirando o núcleo da besta da árvore comedora de gente, de nível 3, bem como algumas outras ervas medicinais, Shunlong jogou todas dentro do caldeirão enquanto murmurava para si mesmo. A árvore comedora de gente é uma magia, besta do elemento madeira. Seu núcleo de besta contém muita energia de madeira e está repleto de vitalidade que o ajudará a curar totalmente seus ferimentos. Adicionar um talo de grama de gelo, de nível 2 junto com a fruta do fogo roxa, também aumentará a eficácia da pílula. Como não tenho ingredientes melhores em mãos, tenho que pelo menos criar uma pílula de alto grau de classificação 2 ou seu efeito não será suficiente para curá-lo completamente. Apóstrofo. Enquanto Shunlong murmurava para si mesmo, suas mãos também se moviam sem parar enquanto adicionava os ingredientes dentro do caldeirão. A grama de gelo, de nível 2 exigia que Shunlong tivesse muito cuidado com a temperatura do caldeirão ou poderia ser facilmente destruído, perdendo todas as suas propriedades medicinais, enquanto a fruta do fogo roxa, em vez disso, precisava de uma temperatura muito alta para ser devidamente refinada, essência medicinal. Shunlong, que pretendia criar uma pílula de alto grau de classificação 2 para o pequeno Black, teve que dividir completamente sua atenção em 3 partes enquanto colocava os ingredientes dentro do caldeirão. O núcleo animal da árvore devoradora de homens, a grama gelada, e a fruta roxa do fogo, tiveram que ser refinados ao mesmo tempo que Shunlong fundiu sua essência em uma. Se ele não conseguisse fazer isso, parte de sua essência medicinal seria perdida durante o processo de refinamento e ele criaria no máximo uma pílula de nível médio 2. Gotas de suor escorriam de sua testa, pois 30 minutos depois, Shunlong havia alcançado a parte mais crucial do processo de refinamento. O caldeirão começou a tremer enquanto Shunlong misturava a essência medicinal dentro dele. Porém, com o domínio do monarca, ele conseguiu terminar com sucesso o refinamento. Abrindo a tampa do caldeirão, Shunlong viu uma pílula verde brilhante dentro dele. A pílula tinha linhas vermelhas e brancas e emitia um cheiro muito refrescante. Shunlong sorriu ao ver a pílula de alto grau 2 em suas mãos, antes de entregá-la ao pequeno Black. Quando o pequeno Black consumiu a pílula, seus ferimentos internos já haviam começado a cicatrizar.
Seus ferimentos externos seguiram logo depois deles e em apenas algumas horas, seu corpo já havia sido restaurado em perfeitas condições. Rindo, o dragão negro voou ao redor da videira que engole os céus, como ele disse: Mestre, me sinto muito bem. Ainda melhor do que antes, na verdade. Agora que temos esta videira devoradora dos céus, nosso cultivo certamente avançará muito. Shenlong sorriu enquanto observava o pequeno Black olhando a videira devoradora dos céus, avidamente, como uma criança que acabara de descobrir um tesouro. Little Black, no entanto, parecia ter acabado de se lembrar de algo quando de repente perguntou: Mestre, você realmente precisa retornar a esta seita das nuvens flutuantes? Fim do capítulo. A normalidade é uma estrada asfaltada, é confortável caminhar, mas nela não crescem flores. Van Gogh.